This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. agenciadepodcast.com.br. Como superar as diferenças entre os diferentes povos? Existe espaço para a humanidade no meio de uma guerra? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Trégua de Natal, um dos eventos mais simbólicos e interessantes da Primeira Guerra Mundial. O objetivo desse episódio é contar a história desse evento extraordinário. Eu quero explorar como que ele aconteceu e também quero analisar as suas consequências. Como sempre, quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, para compreendermos o tamanho do impacto da Trégua de Natal, precisamos analisar o contexto de surgimento da própria Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra foi o resultado de uma série de tensões políticas, econômicas e sociais que se intensificaram na Europa no final do século XIX e chegaram ao nível de iniciar um conflito de proporções mundiais nos primeiros anos do século XX. Para entender o contexto em que ocorreu a Trégua de Natal de 1914, precisamos observar como as alianças entre as grandes potências, os conflitos por territórios e a corrida armamentista aconteceram. Por conta do crescimento do nacionalismo, as nações europeias se agruparam em blocos de proteção militar. De um lado, países como o Império Alemão, Reino da Itália e Império Austro-Húngaro se uniram na Tríplice Aliança. Do outro lado, a Tríplice Entente se formou, contendo países como França, Reino Unido e o Império Russo. Essas alianças foram criadas para garantir a segurança das nações, uma vez que o gasto militar estava crescendo consideravelmente. Um dos principais focos de tensão era a rivalidade entre a Alemanha e a França. A derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana em 1871 deixou feridas abertas, especialmente pela anexação da região da Alsácia e Lorena pelos alemães. Além disso, o Império Alemão, recém-unificado, buscava afirmar a sua posição como potência global, desafiando a supremacia econômica e naval do Reino Unido. Esse ambiente competitivo se estendeu também ao leste da Europa, onde a Áustria-Hungria e a Rússia disputavam influência sobre a região dos Balcãs, uma área marcada pelo crescimento do nacionalismo como resposta à tentativa de domínio desses impérios coloniais. O estopim do conflito foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, no dia 28 de junho de 1914. O assassinato foi cometido por um nacionalista sérvio em Sarajevo, na Bósnia. Essa ação colocou a Áustria-Hungria e a Sérvia em rota de colisão. Com o apoio da Alemanha, os austro-húngaros emitiram um ultimato severo à Sérvia, que buscou apoio da Rússia. Se não estivermos no contexto que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, é bem possível que essa questão, aparentemente pequena, se resolvesse ali mesmo. Mas o que de fato aconteceu foi uma escalada das tensões, resultando no início de uma guerra de dimensões continentais, à medida que as alianças militares foram acionadas e novos países entraram no conflito ao decorrer da Grande Guerra. Oficialmente em julho de 1914, o mundo entrou em guerra. A Alemanha, buscando uma vitória rápida, implementou o chamado Plano Schlieffen,
que consistia basicamente em invadir a França através da Bélgica, que até então estava neutra. A violação da neutralidade belga fez com que o Reino Unido declarasse guerra à Alemanha. Porém, a estratégia alemã encontrou resistência. Após um avanço inicial, as forças alemãs foram detidas na Batalha do Marne, em setembro de 1914, marcando o início de uma longa e sangrenta guerra de trincheiras ao longo da frente ocidental. Inclusive, a Guerra de Trincheiras se tornou o símbolo mais marcante da Primeira Guerra. Entre o Mar Norte e a Suíça, a frente ocidental consistia em uma linha quase ininterrupta de fortificações. Os soldados nas trincheiras viviam sob condições miseráveis. Eles enfrentavam o frio, a lama, a fome, as doenças constantes e o medo diário de bombardeios. O espaço entre as trincheiras opostas de cada país era chamado de Terra de Ninguém, um campo coberto por arame farpado, crateras de explosões e muitos corpos de soldados que morreram. Era um local onde qualquer movimento poderia ser fatal. Além das condições desumanas, o ânimo dos soldados era minado pela ausência de progressos significativos no campo de batalha. O que inicialmente foi planejado como uma guerra de curta duração, logo se transformou em um impasse mortal. As duas alianças estavam em certo equilíbrio militar, e as tentativas de avanço geralmente resultavam em perdas de muitos soldados para ganhos territoriais mínimos ou quase nulos. Os exércitos não travaram apenas uma guerra contra o inimigo, mas também contra o próprio ambiente insalubre das trincheiras. Um contraponto bem interessante de se fazer é que antes da Primeira Guerra Mundial, o avanço econômico e social fez com que a Europa vivesse a chamada Belle Époque, onde o otimismo e uma visão positiva da sua nação era algo bastante comum. Com isso, não era nada difícil encontrar soldados se alistando com muita alegria e euforia, ansiosos para irem para o campo de batalha para defenderem os seus países. Mas o que se viu, entretanto, foi uma completa quebra de expectativas. A Guerra de Trincheiras e esse contato com a morte trouxe o pior dos soldados. E isso fica evidente no relato de um sargento francês chamado Marc Boisson. Ele escreveu o seguinte, abre aspas: "Eu mudei terrivelmente. Não queria lhe contar nada da horrível fadiga que a guerra engendrou em mim, mas você me força. Eu me sinto esmagado, diminuído. Estou pobre e nu por causa das emoções desmesuradas, das experiências desproporcionais à resistência humana. Algo está dando errado, uma perda generalizada. Eu sou um homem esmagado." Fecha aspas. Percebam como é nítido um desencantamento com a própria vida. É como se todo aquele glamour anterior à guerra tivesse sido uma grande ilusão. E o Natal de 1914 seria o primeiro em que esse desencantamento ficou ainda mais evidente. Hey guys, have you heard of Goldbelly? It's this amazing site where they ship the most iconic, famous foods from restaurants across the country, anywhere, nationwide. I've never found a more perfect gift than food. They ship Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garten's famous cakes. So if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT. Hey, what's up, guys? I'm Fred Warner, linebacker for the San Francisco 49ers. Abercrombie has the new suits you need, plus all the collared shirts to go with them. The Abercrombie & Fitch Collins suit is the only suit you'll ever need for any occasion. Available in slim, classic, and athletic. Pair with a collared classic. Go with a soft, easy-to-wear sweater polo or a comfortable long-sleeve shirt. With so many different fits and fabrics, you can make a look that's completely your own. Add the Abercrombie & Fitch Collins suit and new collared shirts to every occasion this season. Shop online or in store. Compreender todo esse contexto é importante para termos uma noção melhor da relevância do Natal de 1914. Era o primeiro inverno de guerra, e muitos soldados acreditavam que estariam em casa antes dessa data. Mas à medida que dezembro avançava, ficava claro que o conflito seria longo.
As trincheiras estavam cobertas de neve e as condições climáticas severas tornavam a vida do soldado ainda mais difícil. A chegada do Natal trouxe uma mistura de saudade e melancolia. Longe das suas famílias, os soldados tentaram encontrar maneiras de manter alguma normalidade em meio ao caos. No fronte, os altos comandantes de ambos os lados continuaram focados em estratégias militares, sem demonstrar a intenção de cessar o conflito durante o feriado. Mas os soldados, exaustos pela rotina de violência e privação, começaram a manifestar um desejo espontâneo por um momento de pausa. Rumores de uma possível trégua começaram a se espalhar entre as trincheiras, mostrando o desejo coletivo por algum rompimento, ainda que de forma temporária. No final de 1914, a Primeira Guerra Mundial já havia causado centenas de milhares de mortes, deixando claro que o conflito seria um dos mais sangrentos da história. Mesmo assim, em meio a toda essa quantidade de morte, o que muitos chamam de espírito natalino agiu. Historicamente falando, sabemos que datas comemorativas são sempre carregadas de muito simbolismo, e o Natal talvez seja o principal desses eventos, seja para pessoas religiosas ou não. De qualquer forma, praticamente de forma espontânea, os soldados desafiaram a lógica da guerra e até desobedeceram algumas ordens diretas, tudo para que não houvesse guerra no Natal de 1914. Nesse sentido, a Trégua de Natal é um dos eventos mais emblemáticos e simbólicos da história moderna, não apenas pela sua singularidade, mas também pelo modo como se formou, de maneira espontânea, informal e diretamente nas trincheiras, sem qualquer planejamento ou autorização dos comandantes superiores. Para entendermos como esse momento foi possível em meio a uma guerra extremamente brutal, precisamos considerar tanto os fatores emocionais e culturais que envolveram os soldados, quanto o dia a dia dos soldados que permitiram o cessar-fogo. Como eu disse, em dezembro de 1914, a Primeira Guerra já havia se transformado em um conflito muito mortal. O otimismo inicial, que fazia muitos acreditarem que a guerra terminaria rapidamente, já havia desaparecido. Após meses de combate e muitas baixas, os soldados ficaram emocionalmente desgastados. Por outro lado, o Natal estava se aproximando, e esse feriado teve grande significado cultural para os países que estavam envolvidos na guerra, especialmente em uma Europa fortemente cristã. Embora suas tradições variassem entre as nações, o Natal era comemorado como um momento de paz, esperança e encontro familiar. Tudo que os soldados não tinham nas trincheiras. Essa época do ano, para esses soldados, apenas ressaltou a dor de estar longe de casa e também a incerteza sobre o futuro. A saudade das famílias e o desejo de alguma normalidade levaram muitos soldados a expressar a sua melancolia em cartas e diários. A formação da Trégua de Natal começou de forma lenta e desorganizada, com pequenos gestos de boa vontade surgindo espontaneamente em várias partes da frente ocidental. Relatos sugerem que os primeiros movimentos vieram das trincheiras alemãs. Os sinais de que algo estranho estava acontecendo foram percebidos na véspera de Natal. No dia 24 de dezembro, às 8h30, um oficial britânico informou ao comando, @ "Os alemães iluminaram as trincheiras, estão cantando canções e nos desejando Feliz Natal. Os elogios estão sendo respondidos por nossos homens, mas eu estou tomando todas as precauções." Fecha aspas. Muitos soldados alemães trouxeram para frente das trincheiras árvores que adaptaram como árvores de Natal e as decoraram com velas. Em algumas áreas, eles também cantaram músicas natalinas, como o clássico Noite Feliz. Evidentemente, essas ações chamaram a atenção dos soldados britânicos e franceses nas trincheiras opostas. Embora inicialmente tenham ficado cautelosos, acreditando que poderia ser algum tipo de tática de engano, logo eles perceberam que os alemães estavam de fato comemorando o Natal no meio da Primeira Guerra. Em resposta, eles conseguiram cantar as suas próprias canções natalinas, criando um inusitado coro entre as linhas inimigas. Essa espécie de intercâmbio musical foi o primeiro passo para a quebra das barreiras que separavam os soldados. De acordo com um relato do soldado inglês Graham Williams, @
Primeiro os alemães cantavam uma das suas canções e depois cantávamos uma das nossas. Até que quando começamos a cantar Venham Todos os Fiéis, os alemães se juntaram a nós cantando o mesmo hino, com as palavras latinas Adeste Fideles. E eu pensei, bem, isso é realmente uma coisa extraordinária. Duas nações cantando a mesma canção no meio de uma guerra. Fecha aspas. Em algumas áreas, os alemães tomaram a iniciativa de sinalizar com placas improvisadas contendo mensagens de paz, como vocês não atiram, nós não atiramos. Esses gestos, aparentemente simples, representaram um risco significativo, já que qualquer soldado que se expusesse na terra de ninguém poderia ser alvo de disparos. No entanto, o desejo por um momento de trégua falou mais alto, e gradualmente os soldados começaram a se arriscar. Alguns soldados entre as tropas britânicas falavam alemão, mas muitos alemães trabalharam na Grã-Bretanha antes da guerra, e isso facilitou a comunicação entre as linhas inimigas, que naquele momento não pareciam tão inimigas assim. Dessa vez, é bem provável que as tropas britânicas tenham começado os diálogos. De acordo com os registros no diário do capitão inglês Clifton Stockwell, que lutava numa trincheira em frente às ruínas de uma cervejaria, abre aspas, um alemão que falava inglês muito bem costumava aparecer na cervejaria e perguntar coisas do tipo como está Londres ou até como vai Jertimilá. Muitos dos nossos homens atiravam nele às cegas no escuro e ele ria. Uma noite eu gritei, quem diabos é você? E ele respondeu, um oficial, eu espero conhecer você. Eu trabalhava como garçom do Great Central Hotel. Fecha aspas. Na véspera de Natal, os sinais de uma possível pausa nas hostilidades ficaram mais claros. Durante a noite, os disparos diminuíram em muitos setores da frente ocidental. Os sons de bombardeios e tiros foram substituídos pelo das canções natalinas e pela visão das luzes das velas alemãs. Em alguns pontos, soldados britânicos disseram que os alemães estavam os convidando a saírem das suas trincheiras para confraternizar, acenando e usando um inglês que até dava para entender. Quando o dia 25 de dezembro amanheceu, algo realmente extraordinário aconteceu. Soldados de ambos os lados saíram das suas trincheiras e se reuniram no meio do campo de batalha, na terra de ninguém. O capitão alemão Joseph Sewald, do 17º Regimento Bávaro, falou o seguinte, abre aspas, gritei para os nossos soldados que não queríamos atirar e que faríamos uma trégua de Natal. Disse que eu viria do meu lado e que poderíamos conversar entre nós. A princípio houve silêncio. Voltei a gritar e o inglês gritou, parem os tiros. Aí um deles saiu das trincheiras e eu fiz o mesmo. E nos aproximamos e trocamos um aperto de mãos, um tanto cautelosos. Fecha aspas. Apesar de toda essa desconfiança, o aperto de mãos aconteceu e uma trégua realmente foi feita. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como a trégua de Natal se desenrolou e quais foram as consequências para a Primeira Guerra Mundial. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre paz, esperança, futebol, presente e Hitler. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. Essas coisas não deviam acontecer em tempo de guerra. Os alemães perderam todo o senso de honra. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por Adolf Hitler, que à época era apenas um soldado lutando pelo exército alemão. Como deu para perceber, ele não via com tanto otimismo essas ações no campo de batalha. Por isso, não podemos dizer que a trégua de Natal aconteceu de maneira uniforme em toda a frente ocidental.
A trégua ocorreu em diferentes graus, dependendo do setor e da disposição das tropas envolvidas. Em algumas áreas, houve uma trégua completa, enquanto em outras os combatentes continuaram normalmente. Em alguns setores, especialmente onde a liderança militar era mais rigorosa, as tropas foram desestimuladas a participar de qualquer confraternização. Também havia regiões onde os combates eram comandados normalmente, seja por decisão dos comandantes ou por desconfiança mútua entre os soldados. Isso mostra que a Trégua de Natal não foi fruto de uma iniciativa centralizada, mas sim de uma série de decisões individuais tomadas pelos soldados que estavam na linha de frente. A diversidade cultural e linguística dos soldados não foi uma barreira para essa confraternização. Apesar das diferenças, havia um entendimento comum de que todos os homens enfrentavam o mesmo sofrimento. A troca de gestos de boa vontade se tornou uma forma de humanizar o inimigo. Cigarros, chocolates, bebidas e até botões de uniforme foram trocados como presentes improvisados, enquanto os soldados conversavam e compartilhavam histórias sobre as suas famílias e as suas vidas antes da guerra. O evento mais famoso associado à Trégua de Natal foi o jogo de futebol que teria acontecido. Embora não se saiba exatamente quais partidas foram jogadas ou até mesmo quais foram os resultados, há relatos de jogos improvisados entre soldados alemães e britânicos. E as bolas usadas nessas partidas variavam. Em alguns casos eram bolas reais, trazidas por soldados, enquanto em outros momentos, objetos como latas ou pacotes embalados serviam para esse propósito. Esses jogos eram caóticos e descontraídos, longe de qualquer formalidade. Não havia julgamentos, regras claras, mas a diversão era algo que os soldados consideravam mais importante. Olha só que interessante o relato do tenente Johannes Niermann, falando sobre uma partida de futebol, abre aspas. A névoa estava demorando para clarear e, de repente, uma ordenança se jogou na minha barraca, dizendo que os soldados alemães e escoceses tinham saído das suas trincheiras e estavam confraternizando. Peguei meu binóculos e, olhando cautelosamente por cima da trincheira, vi uma incrível cena dos nossos soldados trocando cigarros, aguardente e chocolate com o inimigo. Depois, um soldado escocês apareceu com uma bola de futebol que surgiu do nada, e alguns minutos depois começou uma partida. Os escoceses marcaram as traves do gol com os seus chapéus estranhos, e nós fizemos o mesmo com os nossos. Tava longe de ser fácil jogar no chão congelado, mas continuamos mantendo rigorosamente as regras, apesar de durar apenas 1 hora e não termos um árbitro. Muitos passes foram muito amplos, mas os jogadores amadores, apesar de estarem todos muito cansados, jogaram com enorme entusiasmo. Fecha aspas. Além do futebol, os soldados ofereceram outras formas de entretenimento. Relatos falam de cantorias e coros espontâneos, com soldados trocando músicas natalinas de suas respectivas culturas. Em algumas áreas, pequenos instrumentos musicais, como harmônicas e flautas, foram usados para acompanhar as músicas. Esses momentos de música coletiva ajudaram a criar um ambiente de celebração, mesmo no meio das trincheiras. Outro aspecto marcante da trégua foi a troca de lembranças e curiosidades entre os soldados. Em um esforço para se conectar, eles exibiram objetos pessoais que carregavam com eles, medalhas, amuletos e até cartas ou fotos de parentes. Essas interações trouxeram à tona uma humanidade compartilhada, destacando as semelhanças entre os homens que estavam em lados opostos do conflito. Um ponto bem interessante durante a trégua foi o enterro dos mortos. Em muitos setores, os corpos de soldados de ambos os lados permaneceram na terra de ninguém, desde os combates anteriores. E essa visão simbolizava a desumanidade do conflito. Soldados alemães, britânicos e franceses organizaram conjuntos funerários, trabalhando lado a lado, para enterrar os seus companheiros. Esses momentos foram acompanhados por homenagens e orações, muitas vezes feitas em vários idiomas, com capelães improvisando cerimônias de diferentes tradições religiosas. Após os enterros, a atmosfera mudou bastante. Ainda assim, os soldados sabiam que aquela trégua era temporária e que logo deveriam ser obrigados a retornar às trincheiras para lutarem contra os mesmos homens com quem compartilharam risos e presentes.
Essa consciência tornou o evento ainda mais interessante de ser analisado. No dia 26 de dezembro, a maioria dos setores retomou os combates. Em alguns casos, os comandantes superiores intervieram para restaurarem a ordem, emitindo punições ou advertência às tropas que participaram da trégua. Havia um medo generalizado de que esses momentos de fraternidade enfraquecessem a moral do combate ou criassem resistência a futuras ordens de ataque. A guerra dependia de desumanizar o inimigo, e qualquer gesto que promovesse empatia ou fraternidade entre os soldados inimigos poderia colocar essa lógica em risco. Por isso, nos anos seguintes à trégua, houve esforços explícitos para evitar que algo semelhante acontecesse. No Natal de 1915, por exemplo, os combates foram intensificados de forma proposital, com ordens de bombardeios constantes para impedir qualquer possibilidade de uma trégua espontânea. Nos meses seguintes, entre os soldados, até surgiram novas tentativas de tréguas. Uma unidade alemã tentou sair de suas trincheiras sob uma bandeira de paz no domingo de Páscoa de 1915, mas foram dissuadidos pelos britânicos à sua frente. No final do ano, em novembro, uma unidade da Saxônia confraternizou de forma breve com um batalhão de Liverpool. Em dezembro, houve ordens explícitas da parte dos comandantes aliados para evitar qualquer repetição da trégua de Natal do ano anterior. As unidades individuais foram incentivadas a montar ataques e avançar contra a linha inimiga, enquanto que a comunicação com o inimigo foi inibida por barragens de artilharia ao longo da linha de frente durante todo o dia. Os comandantes não queriam deixar que uma nova trégua de Natal, como a que ocorreu em 1914, acontecesse novamente. Mesmo assim, a proibição não foi completamente eficiente, havendo ainda um pequeno número de tréguas bem curtas. Uma testemunha ocular de uma das tréguas foi um soldado chamado Llewellyn Vin Griffith. Ele relata que após uma noite de troca de canções, na madrugada do dia 25 de dezembro de 1915, ele viu uma, abre aspas, corrida dos homens de ambos os lados, uma troca apressada de presentes, antes de serem chamados de volta pelos seus oficiais, com propostas para manter o cessar-fogo durante aquele dia e jogarem uma partida de futebol. Fecha aspas. Uma nova trégua não chegou a acontecer, uma vez que o comandante da brigada foi ameaçado de insubordinação e insistiu em retomar o combate na parte da tarde. Outro membro do batalhão do Griffith, o Bert Felstead, recordou mais tarde que um homem havia chegado a fazer uma bola de futebol antes de voltar para as trincheiras. Mas ao norte, uma trégua curta para enterrar os mortos entre as linhas teve consequências mais graves. Um comandante chamado Sir Ian Coulcon, da guarda escocesa, foi levado a uma corte marcial por desafiar ordens superiores. Mesmo tendo sido considerado culpado e repreendido oficialmente, essa punição foi rapidamente anulada por um general que entendeu o motivo da pausa nos conflitos. Nos últimos anos da guerra, em dezembro de 1916 e 1917, a abertura alemã para tréguas não teve qualquer resposta do lado britânico. Em alguns setores franceses se registraram alguns cantos e trocas de presentes ocasionais. Recentemente, historiadores tiveram acesso a documentos de uma trégua de Natal de 1916, até então desconhecida. Em uma carta para sua família, o soldado Ronald McKinnon, de 23 anos, escreveu sobre um evento que ocorreu no dia 25 de dezembro de 1916, quando soldados alemães e canadenses chegaram através das linhas de batalha perto de Vimy Ridge para trocar presentes e cumprimentos de Natal. Ele falou o seguinte, abre aspas, "Aqui estamos novamente, como diz a canção. Eu tive um bom Natal, considerando que eu estava na linha de frente. A véspera de Natal foi muito dura, serviço de sentinela até os quadris na lama, claro. Tivemos uma trégua no dia de Natal e os alemães foram bastante amigáveis. Eles vieram para nos ver e nós trocamos corned beef por charutos." Fecha aspas. Infelizmente, McKinnon foi morto pouco depois durante a Batalha de Vimy. Porém, como eu disse, de forma oficial, os natais a partir de 1914 foram vistos como uma escalada dos conflitos por ordens superiores. As tropas ao longo de vários setores do fronte de batalha também foram trocadas para impedir que se tornassem familiares aos inimigos.
Além das consequências imediatas no fronte, a Trégua de Natal ganhou significado mais amplo com o passar do tempo, especialmente na forma como foi reinterpretada. Durante a guerra, como vimos, a trégua foi amplamente documentada por meio de cartas e relatos de soldados, que muitas vezes enviavam as suas histórias para jornais ou revistas. Na Alemanha, a Trégua de Natal de 1914 foi vista como um exemplo da boa vontade e do espírito natalino dos soldados alemães, enquanto no Reino Unido foi amplamente destacada como uma demonstração da capacidade humana de empatia, mesmo nas situações mais difíceis. Depois da guerra, a Trégua de Natal foi transformada em um símbolo de paz e de reconciliação. A narrativa de soldados alemães e britânicos compartilhando um jogo de futebol no meio da terra de ninguém, por exemplo, se tornou um relato poderoso para possibilidades de entendimento e de cooperação entre as nações. A Trégua de Natal também trouxe à tona reflexões profundas sobre o absurdo que é a guerra. Do ponto de vista simbólico, a trégua se tornou um exemplo poderoso de empatia e de resistência à violência. Embora as decisões tenham sido individuais e espontâneas, o evento mostrou que mesmo em contextos onde a brutalidade é regra, a paz e a solidariedade podem surgir como uma alternativa possível. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama A Primeira Guerra Mundial, que inclusive é o episódio mais ouvido do podcast disparado. O segundo episódio se chama Batalha do Somme, e o terceiro episódio se chama Direitos Humanos. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história da Trégua de Natal de 1914, estamos falando de um momento de pausa espontânea nos combates da Primeira Guerra Mundial. Em meio à brutalidade da guerra nas trincheiras, soldados de ambos os lados começaram a demonstrar gestos de boa vontade, como o envio de mensagens e cânticos natalinos. Esses atos culminaram em confraternizações informais em várias partes da frente ocidental. Na véspera e no dia de Natal, soldados saíram das trincheiras, trocaram cumprimentos, presentes como cigarros e chocolate e até realizaram enterros conjuntos para os seus companheiros mortos. Em alguns lugares, partidas improvisadas de futebol aconteceram entre os inimigos. A trégua não foi oficial e variou em extensão, dependendo da região e das lideranças locais, mas refletiu o desejo humano de paz em meio à guerra. Mesmo que a Trégua de Natal tenha demonstrado um breve momento de humanidade, ela foi desestimulada por comandantes de ambos os lados, temendo que prejudicasse o esforço de guerra de maneira geral. Nos anos seguintes a 1914, a guerra se tornou ainda mais violenta, e eventos como esse não se repetiram da mesma forma. O fato da Trégua de Natal ainda ser lembrada como um sinal de esperança no meio do caos nos mostra que o mundo está bem longe ainda de experimentar a paz de maneira plena. E guerras que destroem povos e o futuro das crianças ainda acontecem, muitas vezes motivadas por questões econômicas e com financiamento da indústria armamentista. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda.
Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!